Então tá. Então vamos lá, vou iniciar aqui desde da primeira parte do slide, né? Que é quando começou esse projeto. Então, meus queridos, esse projeto começou quando Deus me levou para um tempo de deserto, quando Deus me levou para a escola dele. Né? Hoje nós temos a escola do Espírito, mas para essa escola do Espírito acontecer, eu tive que passar pela escola de Deus, por um processo, uma entrega. E isso aconteceu quando Deus me levou de volta para Curitiba, em finalzinho de 2014. Em 2016 eu fui para um seminário, eu morei durante um ano em um seminário teológico, tive ali a formação para ser pastor, e ali eu tive um encontro com o Espírito Santo. Ali eu fui batizado pelo Espírito Santo, ali eu comecei a conhecer quem era realmente o Espírito Santo. E aí dentro disso eu tive muita fome e sede, sabe? E eu comecei a pesquisar, comecei a estudar e não parei. Eu saí do seminário e passei alguns anos estudando. Então foi 2016 eu tive no seminário, 2017, 2018. Hoje nós estamos em 2025. Esse curso ficou pronto faz uns 2 para 3 anos atrás. Então foi muita pesquisa. E ali, quando eu comecei a pesquisar, eu tinha um volume de informações muito grandes. E eu vi a necessidade de ter que compartilhar isso com as pessoas. Eu pensei, eu fui tão impactado que eu falei, eu não posso deixar esse conteúdo, eu não posso deixar isso morrer. As pessoas precisam saber quem é o Espírito Santo. Porque eu, toda a minha vida cristã, desde quando eu me converti, quando eu vim para Jesus com 19 para 20 anos, eu não fui ensinado, eu não fui apresentado ao Espírito Santo. Então eu vi a necessidade de mostrar às pessoas quem é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é uma promessa de Jesus para as nossas vidas, tá? A gente vê aqui, ó, Jesus ele promete o Espírito Santo, está lá em João 14, 15 e 26. Tá? João 14, 15 e 26. Se a gente for olhar lá, Jesus está prometendo que ele enviaria o Espírito Santo. É uma promessa, e essa promessa se cumpriu. A gente vai ver isso ao decorrer da escola, tudo com embasamento bíblico. Então preparem, né? Eu já coloquei ali uns lembretes, mandei para o grupo, para vocês terem um bloquinho, um bloco de anotações, uma caneta ou a própria apostila de PDF já impressa, para vocês irem anotando. Anotem tudo, tá, meus queridos? Toda a escola do Espírito ela está pautada na palavra, tá? Então, suma importância a gente entender isso. Seguindo, é preciso que as pessoas recebam o Espírito Santo em suas vidas. Meus irmãos, quando eu recebi o Espírito Santo e comecei a entender quem ele era, né, e o que eu poderia fazer com a orientação, com a condução do Espírito Santo, eu pensei, meu Deus, eu teria evitado muitos problemas, muitos caminhos errados, muitas decisões erradas através do Espírito Santo. Então nós precisamos ali, seguindo, precisamos da presença de Jesus em nossas vidas. Mas, meus queridos, como é que nós teremos a presença, sabemos da presença de Jesus nas nossas vidas, se nós não formos vivificados no Espírito através do Espírito Santo de Deus? Então, é necessário. Tá? Seguindo, quem revela Jesus para nós é o Espírito Santo. Tá? Ele que vai revelar, porque nós nascemos de novo, somos seres espirituais. Como que nós teremos a revelação de quem é Deus, de quem é Jesus, revelação do nosso propósito? Como? Através do Espírito Santo de Deus. Por isso que precisa ser ministrado em todas as igrejas. As pessoas precisam saber quem é o Espírito Santo.
As pessoas estão falando de avivamento, mas não estão falando do Espírito Santo, na sua grande maioria. E se a gente não falar do Espírito Santo, não haverá avivamento. O avivamento nascerá no Espírito, não na carne. O avivamento não é um evento. Vamos fazer um evento de avivamento. Não, não, não. O avivamento nasce quando nós nos arrependermos e nós começarmos a viver uma vida de obediência a Cristo. Mas para isso é necessário que nós tenhamos o Espírito Santo para nos ajudar a matar a carne, ajudar a matar as nossas vontades, para nós vivermos no Espírito. Tá? A manifestação de sua presença não será encontrada onde ele não for ministrado, onde ele não for honrado. Muitas pessoas hoje fazem o seguinte: Espírito Santo, senta ali. Senta ali que eu vou fazer o evento, senta ali que eu vou gerenciar tudo, eu vou gerenciar o culto. Senta ali. Durante o culto eu te dou um minuto ali para você aparecer. O Espírito Santo está sendo deixado de lado, não está sendo convidado a participar. E nós precisamos honrar o Espírito Santo. Aquilo que a gente honra, a gente atrai. Tá? Devemos buscar ativamente a comunhão e a intimidade com o Espírito Santo. Seguindo, veja aqui Lucas 24, 4, 9, que eu citei antes. Né? E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Meus queridos, aqui Jesus está dando uma ordenança. Ele está falando: ei, aguarde em Jerusalém. Jerusalém é a terra prometida, aguarde onde você está. Né? Ele estava falando assim: André, aguarde aí em Manaus até o momento de você ser revestido e você entender tudo aquilo que eu tenho para você. Aguarda, espera, se prepare. Né? Então aqui Jesus deu uma ordem. Mas quando a gente vai ver na palavra, quando a gente vai ver os textos, a gente consegue identificar lá em 1 Coríntios 15, 6, que haviam aproximadamente 500 pessoas com Jesus naquela ocasião. 1 Coríntios 15, 6. Você que está anotando, depois você pode ir lá e conferir. Estavam aproximadamente 500 pessoas com Jesus. Mas aí, meus irmãos, nós vamos lá para o texto de Atos 1, versículo 15. Lá, sabe quantas pessoas estavam no cenáculo com Jesus? Aproximadamente 120. O que aconteceu com o restante do povo que estava com Jesus? Eles não esperaram. Eles não aguardavam. Não, eles simplesmente saíram. Ou seja, menos de 1/4 dos irmãos aguardaram o Espírito Santo. Simplesmente saíram. Ou seja, sabe o que isso quer dizer? Que 3/4 das pessoas não estavam de verdade ouvindo Jesus. Apenas 1/4 das pessoas estavam ativamente escutando o que o mestre estava falando. Esses que estavam realmente escutando o que o mestre ensinava, eles aguardaram em Jerusalém e ali eles foram cheios pelo Espírito Santo. Amém? Seguindo. Aqui nós temos uma paráfrase, tá? Temos uma paráfrase de John Bevere. Eu não sei se você conhece o pastor John Bevere, é um pastor americano, muito conhecido, tem livros maravilhosos, tá? Livros assim espetaculares. E um dos livros que eu li a respeito do Espírito Santo é dele. E ele traz essa paráfrase. Paráfrase é quando você pega um texto e você reescreve ele. Então, ele fala assim, do texto de Lucas 24, 49. Não iniciem seu ministério
não comecem a pregar o evangelho por todo mundo e não iniciem nenhuma igreja até que tenham sido revestidos com o poder do Espírito. Amém? Então essa é uma paráfrase de John Bevere. Seguindo. É através do Espírito Santo de Deus que Deus nos conduz. Tá? Nós vamos ver maneiras pelas quais o Espírito Santo nos direciona. E hoje as pessoas elas precisam aprender a ser conduzidas pelo Espírito Santo. Nós vamos ver os ministérios proféticos e os dons proféticos. E eu não vejo erro de você receber profecias. Eu não vejo nada de errado no dom profético ou no ministério profético. Mas nós não devemos guiar a nossa vida através de profetas. O profeta, a gente vai ver lá na frente que ele vai testificar. Mas a condução da nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Isso temos que ter muito claro. Tá? É o Espírito Santo que vai nos conduzir. E durante a nossa jornada de 12 aulas, eu vou contar alguns testemunhos de que Deus conduz até mesmo no trânsito. Isso mesmo, no trânsito. Eu tive experiências onde o Espírito Santo foi me guiando no trânsito, dizendo a rua que eu tinha que entrar. Isso é algo assim surreal. O que Deus faz quando a gente está com os nossos ouvidos atentos ao que Ele está falando. Porque eu fazia uma oração, deixa eu falar algo para vocês aqui. Eu fazia uma oração assim: Senhor, que eu possa te ouvir mais. Aí um dia o Espírito Santo pegou e me corrigiu em amor. Eu falei assim: não, você está orando errado. Não, você não tem que pedir por isso. Você tem que, sim, calar as distrações do mundo, né? Que hoje o mundo tem muitas distrações, é celular, é barulho, é trânsito. E você tem que deixar ouvir mais. Porque eu estou falando a todo momento, é você que não está ouvindo. Então eu não tenho que pedir para ouvir mais, que Deus fale mais, eu tenho que pedir para ouvir, que eu tenha ali a sabedoria de ouvir a Deus. Tá? Seguindo. Então a obra sem a participação do Espírito Santo é obra morta. Por que eu digo que a obra sem o Espírito Santo é uma obra morta? Porque quando a gente toma decisões pela nossa própria vontade, nem sempre é a vontade de Deus. E eu tenho alguns exemplos. Tô aqui na igreja, né? A gente está com o ministério. Vou para o ministério de louvor porque está precisando de gente. Mas não é o que Deus me chamou para fazer, então é obra morta. Eu vou estar... mas eu estou ajudando. Não. Eu vou ajudar no estacionamento da igreja. Mas não foi Deus que te chamou para ir para lá. Deus te chamou para cuidar do ministério infantil. É obra morta. Então, quando a gente está atento ao que o Espírito Santo está falando, ele vai falar, vai lá. Por que você não vai ajudar lá no ministério infantil? Eu? Ou até mesmo ao contrário, né? Você quer ajudar no ministério infantil, por exemplo, e Deus te quer lá no estacionamento. Parece controverso, mas às vezes lá no estacionamento você vai fazer a diferença. É lá que Deus vai te usar, é lá que você vai acessar pessoas. Não sei, mas nós temos que estar sempre atento ao Espírito Santo. Agora nós vamos para o primeiro capítulo aqui. Isso foi a introdução. O primeiro capítulo é o cumprimento da promessa, né? Nesse texto que a gente viu de João 14, né? Que Jesus fala que eu orarei ao Pai
e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então aqui nós temos, né, o texto de João 14, perdão, antes era o texto de Lucas 24, agora é o texto de João 14, né, onde Jesus está dando essa promessa. Então aqui ele fez a promessa que ele estava orando ao Pai para que enviasse um outro Consolador. Outro Consolador quer dizer, né, um Consolador que nem ele, né, que iria nos consolar. Mas agora o Espírito Santo estaria com cada um de nós. Quando Jesus veio à Terra, ele estava com os discípulos e com aqueles que andavam junto com ele. Agora não. Agora o Espírito Santo, ele acompanha a todos aqueles que têm a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Olha só que interessante. Como ousamos pensar que podemos realizar a obra de Deus tão somente com poder e sabedoria humanos? Como a gente pode ousar pensar isso? Como? Meus queridos, não tem como a gente fazer a obra de Deus hoje seguindo a vontade de Deus. Porque um filho, ele quer o quê? Ele quer obedecer ao seu pai, ele quer agradar o seu pai. E para a gente agradar a Deus, nós temos que buscar as coisas do alto, né? A Bíblia nos ensina, buscar primeiro as coisas de Deus. Então, buscar primeiro o Espírito Santo, buscar o entendimento dele, buscar a orientação dele. Seguindo, o mundo nos dias atuais está cheio de distrações, sons, imagens, muito barulho e muita tecnologia. O Espírito Santo ele veio para nos ajudar. Tá? O Espírito Santo ele não veio apenas para o Pentecostes. Muita gente acha, há umas vertentes que diz, não, o Espírito Santo foi só para o Pentecostes. Há pessoas que acreditam, não, o Espírito Santo não está para os dias atuais. Meus queridos, Jesus não ia fazer uma promessa para acontecer. E a palavra de Deus não ia dizer que o Espírito Santo estaria convosco para sempre. Para sempre quer dizer até a eternidade. O Espírito Santo não vai ser tirado de nós. O Espírito Santo vai ser tirado da terra quando acontecer o arrebatamento. Na tribulação, aí sim. Mas de nós, não, para sempre. Nem sempre é fácil deixar que o Espírito Santo dirija a nossa vida. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Meus queridos, é complicado. Porque a gente vai querer fazer as nossas vontades. Né? E você fazer a vontade de Deus é você deixar o seu eu de lado para fazer a vontade de Deus. Aqui, Deus nos deu o livre-arbítrio para tomarmos nossas decisões e ouvirmos a sua voz. Né? Temos o livre-arbítrio. Mas como ouvir sua voz com tanto barulho, com tanta distração? Há muita distração hoje. Meu Deus, como tem distração. Eu tenho que me policiar com as distrações. Distrações como celular, todo mundo já conhece. Computador, todo mundo já sabe. Mas distrações de agenda lotada. A gente está numa pré-concepção que a gente tem que ter a agenda lotada. Se a gente não tiver com a agenda lotada, a gente não está produzindo. Só que as pessoas estão querendo trazer a concepção do mundo para dentro da igreja. E é o contrário. É o contrário. E isso a gente tem que colocar na nossa agenda. Primeiro as coisas de Deus. Primeiro as coisas de Deus. Às vezes você pode ter uma manhã cheia de compromisso, mas se Deus chamar você para você orar e você não vai orar? Segundo capítulo é
espírito, alma e corpo, tá? Nós precisamos entender isso, tá? Antes de nós entendermos antes de nós entendermos quem é o Espírito Santo, nós precisamos entender a respeito de nós mesmos, quem nós somos, como é essa divisão, né? Como que funciona essa divisão. Então a gente vai falar rapidamente aqui. O que é o Espírito? O que é a nossa alma? Você sabe o que é a nossa alma? O que é o nosso corpo? Então a gente vai entender um pouco alguns questionamentos, alguns significados para a gente poder compreender o todo. A escola ela foi montada numa sequência de entendimento. Então a gente vai entender de dentro para fora. Então vamos lá. Então o texto de 1 Tessalonicenses, consegui falar certo, 5:23, diz que e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, esse texto, ele nos traz que somos um espírito, alma e corpo. Muita gente fala esse texto de maneira errada. Muitos falam, nós somos um corpo, temos uma alma e um espírito. Não, não é assim, é errado falar isso. Nós somos um quê? Um espírito. Temos uma alma e habitamos em um corpo. A palavra nos ensina assim, espírito, alma e corpo. O homem, como a gente pode ver aqui, tá? O homem ele é um ser espiritual, tá? O homem em si, que a gente está falando aqui como homem, não quer dizer isso aqui, né? O corpo. Tá? O homem, quando a gente fala um homem, é a pessoa, porque a gente mistura os significados. Uma coisa é o corpo, tá? E a outra coisa é o ser, o cristiano em si. O cristiano em si não é esse corpo, é muito mais que um corpo, uma aparência. É muito mais se eu tenho cabelo preto, branco, barba ou sem barba, se eu estou magro, se eu estou gordo. Não, o cristiano não é isso. É muito mais do que isso. Tá? E para isso nós temos que trazer esse significado aqui. O homem é um ser espiritual. Tá? O homem é um espírito, tem uma alma e habita num corpo, como eu já disse. Essa é a nossa divisão. Então, se vamos ser guiados pelo Espírito de Deus, devemos nos tornar o quê? Mais conscientes do Espírito. Então veja ali o que Deus está trazendo para nós. Aí nós vamos aqui para o próximo slide. Existe um homem interior e um homem exterior. Tá? Aí aqui eu vou falar bem pausadamente. São duas coisas, homem exterior e homem interior. Homem exterior é esse que vocês estão vendo. O homem interior é o cristiano de verdade. É o conjunto da minha alma, das minhas emoções, tá? De tudo aquilo que é a minha vivência, do meu espírito que foi vivificado quando eu nasci de novo. Esse é o homem interior. Tá? João 3,3 diz assim, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tá? Se alguém não nascer de novo. Então aqui é o espírito que nasce de novo. Depois nós temos ali João 3, já o verso 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Amém? Seguindo ali, quando você nasce de novo e se torna uma nova criatura, não recebe um novo corpo. Estão entendendo? Então, quando você nasce de novo, é o Espírito Santo que está dentro de você agora. Você nasceu de novo, você tem um espírito agora vivificado. Antes estávamos mortos
para Deus. Estávamos no pecado. Aí nós viemos para Jesus. Jesus nos resgata, nos redime. Jesus se torna o juízo para que nós sejamos justiça de Deus. E aí o Espírito Santo vem agora habitar dentro de nós. Então nós nascemos de novo. Mas o nosso corpo, a nossa carne, o homem exterior, ele continua a mesma coisa. Pior, né? Ele vai ficando mais velho. Vai dando barba branca, vai ficando cabelo branco, tá? Então Deus faz do homem interior um novo homem em Cristo, uma nova criatura, uma nova criação, né? Podia ser, né, o corpo também, né, ficar sempre o cabelo preto, a barba preta, né? Mas não, né? Esse corpo ele é corruptível, mas o nosso homem interior, esse não. Esse vai daqui para a eternidade. Quem tem Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, seu homem interior não vai morrer. Seguindo. Aqui, né, desmembrando ali o texto de 1 Tessalonicenses 5:23. Então nós temos ali a palavra grega chamada pneuma, que denota espírito. A palavra psique, tá? Que compreende a alma. Então aqui, meus queridos, a gente vê o quê? Que a nossa alma ela é a soma do nosso intelecto, das nossas emoções e das nossas vontades. Tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Isso aqui é a nossa alma. Tá? A nossa alma ela é o nosso intelecto, tudo aquilo que a gente aprende, tá? Tudo aquilo que a gente é ensinado. Tudo isso faz parte do nosso intelecto, nossa inteligência, tá? As emoções, tudo aquilo que a gente passa, o nosso temperamento está dentro da nossa alma, da nossa psique, as nossas vontades, inclusive a vontade da carne pecar, vem da alma, não vem do espírito. Vem da alma. Por isso que o pessoal fala, né? A carne é fraca. Vem da nossa alma, psique, intelecto. E aí eu quero entrar num outro assunto aqui rapidinho. A gente sempre fala das janelas da alma, né? As janelas da alma, né? A visão, a audição, o tato. Por exemplo, a visão, tudo aquilo que a gente vê e a gente quer aquilo, a gente começa a atrair aquilo, porque está na nossa alma. Tá? Tudo começa na alma. Seguindo. E aí temos a palavra grega chamada soma. Olha que interessante, né? No português, soma é a soma de várias coisas. Então, que representa o corpo. E o corpo é uma soma, né, do nosso espírito e da nossa alma. Ok? Seguindo aqui, o corpo é a habitação do espírito e da alma. É como se fosse uma capa. Tá? Então aqui é uma psique, já falei. O espírito do homem é a verdadeira pessoa. Também já foi falado. Vamos seguindo. O espírito e a alma não é a mesma coisa. Olha só, esse texto ele é crucial para isso. Vamos ler ali, ó. Hebreus 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, em algumas versões viva e eficaz. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre junta e a medula, e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Então a gente vê aqui, né, que a palavra de Deus está falando aqui que ela penetra entre a alma e o nosso espírito. Algumas pessoas falam que alma e espírito são a mesma coisa. Não é. São duas coisas diferentes, bem diferentes. Tá? Então a palavra nos comprova isso. Tá? Aqui esse texto é muito claro. Ele divide, ele penetra entre a alma e o espírito. Ela é tão eficaz que ela consegue dividir isso, separar isso, na verdade. Então não é a mesma coisa. Quando alguém fala para você, não, alma, espírito, não. Vai na palavra.
Pega lá, abre a Bíblia para ele, ó, Hebreus 4:12. Abre ali. A palavra está nos ensinando que são duas coisas diferentes, tá, meus irmãos? Seguindo. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Né? Tiago 1:21, parte B. Seguindo, o espírito do homem é a parte que é nascida de novo. Né? Então, já falei sobre isso, né? O espírito do homem é a parte que nasce de novo, tá? Não é a alma que nasce de novo, tá? As pessoas acham o seguinte: eu vim para Cristo, nasci de novo no Espírito. E aí a pessoa acha que nunca mais vai pecar. Que a alma dela já está salva, que está tudo certo, agora é só vitória, é só sabor de mel e está tudo certo. Meus queridos, não funciona assim. O nosso espírito está pronto, porque nascemos de novo no Espírito. Mas a nossa alma, a salvação dela é processual. Ela tem um processo. Por isso que em Romanos, Deus ali colocou esse texto para nos ensinar, para nós renovarmos a nossa mente. Renovar a nossa mente, o que é? Renovar os nossos pensamentos, renovar o nosso intelecto, aquilo que aprendemos, porque aprendemos até mesmo coisas erradas. Eu lembro que quando criança eu aprendi algumas palavras feias em alemão, porque eu sou descendente de alemão, e a primeira coisa que foram me ensinar quando eu era guri é falar palavrão. Então, Deus está nos ensinando que nós devemos mudar isso, transformar o nosso intelecto, até mesmo o nosso temperamento. Esse é um curso que em breve eu vou lançar, um curso sobre temperamentos, mas da visão cristã. Não apenas identificar um temperamento, mas o nosso temperamento ele pode ser mudado. Tá? Mas isso fica para outro curso. Vamos lá. Então, meus queridos, aqui, ó, a alma, ela não é nascida de novo, tá? O processo da alma é todo dia. Todo dia. A nossa alma precisa aprender, a nossa alma precisa aprender na palavra. Como é que nós vamos mudar? Como é que nós vamos renovar a nossa mente? Buscando mais na palavra, buscando amizades que nos levam a Deus, buscando estar em lugares que nos aproximam de Deus, não nos afastam, buscando coisas que nos aproximem dele. Tudo isso a gente vai aprendendo. Lembra, temos a janela da alma. Tem lugares que eu não posso entrar, porque eu vou visualizar coisas ali que não são de Deus. Tem coisas que eu não posso escutar, porque não são de Deus. O pessoal, não, mas eu escuto música que não é cristã, porque a letra ali, não sei o quê. Mas às vezes não é só a letra, tá? Às vezes é a frequência da música, às vezes aquilo foi consagrado para o inimigo. A pessoa fez ali, né? Não vou entrar, mas fez alianças, né? Com o lado obscuro. Então, assim, tudo faz sentido. Todos os nossos sentidos estão atentos. Então, a gente precisa também passar por esse processo. Seguindo, vamos lá. Pensamentos, intelectos e emoções que compreende a alma ainda têm de ser tratados, tá? A nossa alma precisa ser renovada, transformada pela palavra e pela ação direta do Espírito Santo. Olha aí. Tá? Então aqui a gente está vendo a questão da nossa alma. Né? Do que é a nossa alma. Né? A psique, a pneuma, que é o nosso espírito. A soma, que seria o nosso corpo. Tá? Agora nós vamos para o próximo capítulo. Tá? Próximo capítulo é o capítulo 4.
capítulo 4 é sobre o corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, verso 1. Devemos nos apresentar de maneira santa e agradável a Deus. Meus queridos, é nós que devemos apresentar o nosso corpo. Mais uma vez, o espírito ele está pronto. A alma é um processo. E o nosso corpo vai ajudar nesse processo. O nosso corpo ele precisa ser guiado e orientado pelo espírito. Nós somos seres espirituais, como eu disse no começo da aula. Somos seres espirituais. E como seres espirituais, precisamos buscar esse entendimento. É fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil matar os desejos da carne. Não é fácil você ser guiado pelo Espírito. Não é fácil. Você tem que desligar do mundo e estar conectado com Deus. E meus queridos, eu que estou ensinando vocês isso, eu também tenho que ficar ativo, porque às vezes as distrações do mundo, a correria, o barulho, acaba fazendo que a gente acaba saindo de sintonia, sabe? O radinho, que às vezes perdia a sintonia, você tinha que ir lá e alguns rádios existiam até uma sintonia fina, que você ia lá e conseguia sintonizar perfeitamente. E nós fazemos isso através de oração, palavra, busca. Não estou falando que você tem que ficar 4 horas orando, mas todo dia você orar um pouco. Se todo dia você começar com 3, 4, 5 minutos, daqui a pouco você está 10, 15. Daqui a pouco isso já não é mais algo difícil de fazer, a sua carne já está acostumando, né? A sua mente já está acostumando e você vai treinando ela. Você vai treinando a mente, vai treinando o seu corpo. O seu corpo vai buscar fazer coisas que não agradam a Deus. A sua mente vai buscar coisas que não agradam a Deus. E aí você vai fazer o quê? Vai deixar a sua mente dominar? Ou você vai dizer, não, Espírito, eu sou um ser espiritual. Então, Espírito Santo, me ajuda a vencer. Me ajuda a vencer as minhas dificuldades. Eu sou muito estressado, me ajude a vencer, porque eu sou muito estressado. Eu era uma pessoa bem assim, que saía fora do sério fácil, eu estourava, eu ficava um Hulk. Hoje, graças a Deus, eu já mudei bastante, mas preciso mudar ainda mais. Mas eu estou tranquilo que eu sei que é um processo. Mas a cada dia eu preciso melhorar mais. Vamos lá. E que você entenda sobre morrermos para nós mesmos. O que você entende sobre morrer para você mesmo? Tá? O que é? Você entende? Você entende o que é isso? E que você entenda sobre o que é morrer sobre você mesmo. Vou deixar você pensar um pouquinho. Tá? Meus irmãos, crucificar a carne não é algo que Deus vai fazer por você. Tá? O morrer para nós mesmos é algo diário. Tá? É crucificar a carne. É algo que Deus não vai fazer por você. É você que tem que fazer. Por você mesmo. Tem coisas que Deus vai fazer. Mas tem coisas que nós é que temos que fazer. E esse morrermos para nós mesmos é uma escolha nossa. Enquanto a gente não matar o nosso orgulho, por exemplo, a nossa vida vai travar. Sábado eu ministrei na igreja aqui, no Ministério Selados com o Espírito Santo, a respeito do perdão.
O perdão, às vezes, a gente acha que é para outra pessoa, mas o perdão é para nós mesmos. É para nós avançarmos. Só que para nós pedirmos perdão para alguém, ou liberarmos perdão, é preciso deixar o nosso eu, é preciso curar as nossas emoções. Eu tive uma época na minha vida que eu briguei com Deus, né? Briguei com Deus, fiquei revoltado, né? Tive uma situação muito triste, de uma perda, e eu disse que Deus era culpado. Mas Deus não era culpado, aconteceu. As circunstâncias aconteceram e acabou acontecendo isso. Né? Foi muito triste, mas é assim. Então é uma escolha, né? Esse morrer para nós mesmos é uma escolha nossa. Tá? Nós precisamos fazer isso. Mas Deus é bom, né? 2 Coríntios 5,17 traz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, Deus ele faz nova todas as coisas. Ele está renovando as nossas vidas. Amém? Estou dando uma olhada aqui nos que vocês estão colocando aqui. Né? A Renágila, espero que eu tenha falado certo. São batalhas espirituais diárias, né? Depois que as distrações mundanas nunca nos afastem de Deus. Renágila, é exatamente isso. As batalhas espirituais elas são diárias, tá? Há 2 semanas atrás, há um mês atrás, eu fiz uma série de duas mensagens a respeito de estarmos em guerra. Depois você pode acompanhar lá no canal do YouTube da Selados Church. Tem lá, estamos em guerra, parte 1 e parte 2. E é bem isso, tá? A nossa guerra ela é diária. A nossa guerra não vai cessar. O inimigo ele está sempre ali, tentando contra a nossa vida. Pode acontecer de alguns momentos ele talvez não atacar tanto. Às vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus quer que façamos e de repente tomamos um caminho diferente. E o próprio inimigo vê, ele está indo para lá. Ele está se afastando da vontade de Deus, que aqui está indo para lá. Então o inimigo tira a força, não, deixa que ele mesmo está se distraindo e está tomando outra direção. Mas agora, quando nós alinhamos a nossa vida com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. É agradável fazer a vontade de Deus. Então quer dizer que eu estou tendo luta, guerras todo dia, então eu não estou na vontade de Deus. Claro que está. Mas você tem que entender que fazer aquilo que o Pai quer é bom, por mais que é difícil. Um filho, quando a minha mãe mandava eu limpar a casa ou eu fazer alguma coisa, eu não gostava muito, não era legal. Mas eu fazia porque eu queria agradar a minha mãe. E ali ela ficava feliz comigo, ficava contente, porque eu estava fazendo aquilo que estava pedindo. Meu falecido avô também, ele sempre me pedia para me levar alguns itens, né, para fazer entrega. Ele tinha uma loja de roupas. E eu levava, porque eu queria agradar ele. Tá certo que naquela época eu era criança, eu queria agradar ele para ganhar um troco para mim comer salada. Eu era criança, mas eu queria agradar ele. Então, mas nem sempre é assim. Renágila falou que eu pronunciei certo. Então tá. Bênção de Deus. Então vamos lá. Vamos para o capítulo 5. E aí, meus queridos? O Espírito Santo condena? Se como cristão você procede de forma errada, o Espírito Santo o condena? E aí? Exatamente, meus queridos. O Espírito Santo ele não condena, tá? Então vamos lá. 1 João, capítulo 3, diz o seguinte: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados,
Se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Se o nosso coração nos acusar, tá? Nosso coração. Nosso coração quer dizer espírito, tá? Quando a Bíblia traz coração, ela também quer dizer o nosso espírito, tá bom? Então, é o nosso próprio espírito, onde está o Espírito Santo. A gente fica incomodado. Por quê? A gente não pode servir a dois senhores. Nós não podemos servir às trevas e à luz. Então, no nosso espírito está o Espírito Santo. Quando a gente comete algo errado, o nosso espírito fica incomodado, o nosso espírito. A nossa mente, a nossa carne está buscando ali o quê? O prazer momentâneo, está buscando ali o pecado, está querendo errar. Mas o nosso espírito, ele é o quê? Ele é nascido de novo. Então, o nosso espírito, o nosso coração, ele fica incomodado. Então, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas vamos supor assim, vamos trazer um exemplo. Você veio para Jesus, né? E ali você errou, você pecou. E às vezes acontece que você errou, pecou, você leva 1 dia, 2 dias para pedir perdão. Porque você pecou, você já estava pecando antes, e agora com Jesus pecou de novo. Então você demora, às vezes, para pedir perdão. Então, o que acontece? Depois, você vai tendo cada vez mais intimidade com Deus, vai crescendo, vai amadurecendo, vai entendendo as coisas, vai tendo uma metanoia, a sua mente vai mudando. E aí o que acontece? Vai chegar uma hora que você está tão com intimidade com Deus, buscando a Ele, que você vai pecar. E no mesmo instante que você pecar, você terminou de pecar, você já fica entristecido. Você já fica amargurado. Você já fala assim, meu Deus, eu pequei, eu errei, E você já na hora quer pedir perdão. Já na hora. Já na hora você se arrepende, você já fala, Deus me perdoa, eu errei. Então, na mesma hora você já... Por quê? Porque você já está se tornando um cristão maduro. Você já está começando a entender que você não tem que pecar, que você não tem que ser guiado pela carne, e sim pelo Espírito Santo, pelo seu Espírito. Então, respondendo essa pergunta, meus queridos, não é o Espírito Santo de Deus quem vai te condenar. Tá? O Espírito Santo de Deus ele é conhecido como o quê? Como consolador, como advogado, o seu mentor, o seu professor. Como advogado, como consolador, como é que o Espírito Santo vai te acusar e vai te consolar? A gente só vê isso no Brasil, né? Essas coisas malucas. A mesma pessoa julga, é réu e assim vai, né? Mas com Deus não tem confusão. Tá? O Espírito Santo ele vem para te consolar. O Espírito Santo ele vem para, nesse momento que a gente está falando sobre pecado, ele vem para te trazer um alento, te trazer uma palavra de conforto, um consolo. Ele vem para te ensinar, tá bom? Então, se quando você estiver com pessoas e eles falarem que o Espírito Santo tá me condenando e tal, não. Você vai responder, não, meu querido, não fala assim, não faça isso. O Espírito Santo é o consolador da vossa alma. Ele está aqui para te consolar, não para te apontar o dedo. Isso a gente já sabe que está errado. Não precisa ninguém falar, não é mesmo? Então aqui a gente vê que não, né? E é Deus quem justifica. Romanos 8:33, né? Romanos 8:33. Seguindo ali, né? Traz minha Bíblia. Vou pegar aqui. Vamos lá. Vamos abrir as nossas espadas e vamos lá em Romanos 8:33.
Esse eu faço questão da gente ler. Romanos 8, 33. Diz assim, ó. Romanos 8, 33 diz assim, meus queridos. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Meus queridos, se é Deus quem os justifica, nos justifica, como é que ele vai nos ser o nosso acusador? Não tem como. Então você pode trazer esses dois textos para as pessoas que tiverem dúvida. Tá? Você traz para eles esse entendimento. Olha, o Espírito Santo é o Consolador. A palavra dele nos traz, lá em Romanos 8. Até uma dica de leitura que eu dou é ler Romanos 7 e 8. Ali traz a nossa vida com o Espírito Santo. Tá? Então você traz. Porque essa escola vocês vão aprender não só para vocês. Vocês vão saber para poder ensinar. Vocês vão ser capacitados a, quando encontrar outras pessoas, vocês serem luz na vida delas. Para que elas entendam quem é o Espírito Santo. E aí, é claro, se elas quiserem saber mais, é só fazer a escola do Espírito. Amém? Seguindo. Então, ali a gente vê que é a própria consciência, a voz do seu espírito que sabe quando erra. Ok? Todo mundo conseguiu entender isso dali? Agora nós vamos entrar no capítulo 6. Meus queridos, estamos avançando. Estamos avançando. Olha que bênção. Já vamos começar o módulo 2. A gente viu até agora o primeiro módulo, tá? Onde a gente fez um panorama ali a respeito de quem é o Espírito, né? Quem é o nosso Espírito, a nossa alma, o nosso corpo. E agora nós vamos ver quem é o Espírito Santo de Deus. Então a gente fez esse primeiro módulo, deixa eu colocar aqui, tá? O capítulo 6, ele começa como o segundo módulo, que é conhecendo a pessoa do Espírito Santo. Os 5 primeiros capítulos é um módulo introdutório, é uma introdução para a gente ter um entendimento. Então vamos ver aqui novamente, né, John Bevere. Ele traz esse entendimento que o Espírito Santo é a pessoa mais mal compreendida na igreja. Inúmeros rótulos e estereótipos têm sido atribuídos a ele, mas muitos poucos de nós o conhecem como ele realmente é. Meus queridos, eu li o livro do John Bevere a respeito do Espírito Santo quando eu estava praticamente com a escola toda escrita. Eu mesmo terminando de montar tudo, eu continuei estudando. Depois dela estar pronta, eu já li não sei quantos livros a respeito do Espírito Santo, que vieram a agregar, mas... E essa frase do John Bevere foi algo que me chamou a atenção. Quando eu terminei a montagem do curso, eu li esse livro do John Bevere a respeito do Espírito Santo, foi como uma chave de ouro. E essa frase, ela veio muito ao meu coração, porque eu tinha esse mesmo sentimento, esse mesmo pensamento, e ainda tenho, que o Espírito Santo é uma pessoa mal compreendida. Muitos acham que o Espírito Santo é um movimento. Muitos acham que o Espírito Santo é um falar em línguas, é um dar rajada de glória e pronto. E é um momento do culto onde todo mundo entra no manto, onde de repente é uma palavra profética liberada, né? E não, o Espírito Santo não é só isso, não. O Espírito Santo é muito mais. A principal obra do Espírito Santo está dentro de nós. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é dentro de nós. Depois é para fora. Nosso primeiro ministério, a gente sempre fala, não é a igreja. O primeiro ministério é a nossa família. A mesma coisa o Espírito Santo. Ele primeiro trabalha internamente, dentro de nós. Depois ele vai para fora. Tá? Então a gente precisa compreender que o Espírito Santo ele não é apenas mais um credo religioso.
né, citado numa celebração. Ó, Espírito Santo, né, terceira pessoa da Trindade, ó Espírito Santo. Não, não é só a gente falar, não é só a gente citar ele no culto. Não, nós precisamos viver com ele, tá? O Espírito Santo, ele não é liturgia, o Espírito Santo não é línguas, não é doutrina, não é apenas um dom. O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina. Então, para responder aqui essa pergunta, quem é o Espírito Santo? Tá? O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina. Nós precisamos conhecê-lo pessoalmente, tá? Como uma pessoa para a gente cumprir com o nosso propósito divino. Tá? Nós precisamos. Ok, pode pôr aí. Seguindo, povo de Deus. Nossa, o irmão ficou bem na frente da câmera. Vamos lá. É isso aí, ao vivo. Foi. Seguindo. Próximo slide. Então vamos lá. Esse texto de João 14, 26, tá? Ele traz ali, ó. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Aqui eu coloquei entre parênteses algo que eu escrevi. Tá? Enviará em meu nome significa que ele vai enviar em meu lugar para me representar e agir a meu favor. Tá? Ok? Então ali, ó, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar, lhe trará à memória tudo o que eu lhes disse. Então eu coloquei aqui embaixo, ó, vejam só ali, ó, a palavra conselheiro. Tá? A palavra conselheiro, ela significa também consolador, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor, auxiliador e encorajador. Veja que maravilhoso, tá? Veja que maravilhoso isso, meus queridos. O Espírito Santo, ele é tudo isso, tá? Você possa pegar todas essas palavras e ter para você consolador, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor, ajudador e encorajador. Essas palavras, elas estão quem tem a Bíblia versão ampliada, é uma versão da Bíblia que ela traz o texto não tão resumido, ela amplia. Então, quando ela tem algumas palavras com um significado maior, ela traz esse significado também. E aí, quando a gente vê nessa versão de Bíblia, quando a gente vai ver sobre o conselheiro, ela traz todas essas palavras. Então, veja que enriquecedor é isso para as nossas vidas, né? Seguindo. Então, para muitas pessoas, o Espírito Santo não é nada além de um nome em um credo religioso recitado nas celebrações litúrgicas. Meu Deus, meu Deus. Para o Espírito Santo não é nada além de um nome em um credo, tá, recitado nas celebrações litúrgicas. Eu não julgo essas pessoas, porque eu também não sabia quem era o Espírito Santo. Eu não fui ensinado, eu não fui apresentado a ele, eu não fui quando eu vim para Jesus e olha, esse é o Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo é uma pessoa? Você sabia que você pode conversar com ele? Você sabia que ele é seu ajudador? Ele é seu advogado? Meus queridos, o Espírito Santo é seu advogado, ele advoga por você. Ele te defende nas regiões espirituais. Ele está ali. Nós é que temos que acessar. Mas como a gente não sabe, como diz a palavra, o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso quer dizer o quê? A gente está perecendo porque a gente não tem conhecimento. É que nem aqui essa escola do Espírito. Ela aqui eu compartilhei para várias pessoas.
e ofereci até sem custo para algumas. Tá? Tem pessoas que ganharam o curso e não estão aqui. Simplesmente não quiseram. Ah, eu não quero. Tá bom? A bênção foi semeada, foi liberada, mas se você não quer estar aqui, ok. Por quê? As pessoas não entenderam ainda quem é o Espírito Santo. Tá? Algumas pessoas acham, olha ali, ele é apenas uma vaga influência mencionada nas Escrituras. Muitos cristãos, os quais pensam saber quem é o Espírito Santo, muitas vezes não o reconhece como uma pessoa divina. Tá? Então, sejam difundores disso, sejam propagadores disso, para falar do Espírito Santo. Nós precisamos nos relacionar com Jesus, precisamos nos relacionar com Deus, que é o maior de todos, e com o Espírito Santo. Precisamos nos relacionar com os três. Amém? Precisamos ter esse relacionamento com os três. Mas as pessoas não sabem quem é o Espírito Santo. E aí entra, eu sempre trago isso para os alunos. Gente, vocês vão estar aprendendo quem é o Espírito Santo. A gente vai ver sobre dons, a gente vai ver sobre os frutos do Espírito. A gente vai ver as maneiras pelas quais Deus fala conosco, a gente vai explicar tudo isso. Eu não estou dizendo que vocês vão se tornar experts no Espírito Santo, mas vocês vão ser apresentados. Esse curso, quando eu escrevi eu escrevi mais de 200 páginas. Ele tinha mais capítulos. Eu cortei capítulo, eu cortei algumas coisas porque ele estava bem extenso. Era uma escola aí para a gente falar o ano inteiro. E eu estou aqui correndo com conteúdo. Nós temos até no máximo 12 aulas. Tá? O curso geralmente é 10 aulas. Eu já coloco 12 porque eu gosto de bater um tempo ali com as perguntas, os questionamentos. Mas é um curso puxado. Mas é um curso que vai trazer para os alunos esse conhecimento a respeito do Espírito Santo. Então vocês vão ser propagadores disso. Vocês vão estar em condições de ensinar as pessoas, de abrir, isso aí, André, divulgadores, promotores do Espírito Santo. Isso aí, obrigado, vão me ajudar aí, pessoal. Vão me ajudar. Né? Divulgadores, promotores. Gostei dessa palavra aí, André. Promotores do Espírito Santo. Nós vamos estar divulgando ele. Só assim vai ter o avivamento. Porque como é que nós vamos nos arrepender de verdade, de coração? Como é que nós vamos ouvir a voz de Deus para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos? Com o nosso entendimento, com a nossa carne, eu vou fazer um evento, eu vou fazer não sei o quê. Não, é ouvindo a voz. Eu preciso ouvir a voz para aquilo que Deus quer que eu faça. Se eu não ouvir a voz, por exemplo, a gente vive um processo, né? São vários processos na nossa vida. E Deus agora está me colocando num processo, está me preparando para algo que está por vir, que eu sei que é grande. Mas não é fácil, meus queridos, não é fácil. E o Espírito Santo me conhecendo, olha que interessante. Por algumas vezes eu discutindo com Deus ali, eu conversando, eu falei, ai Deus, está difícil, eu não vou aguentar, eu vou largar tudo. Aí o Espírito Santo vem e fala para mim bem assim, calmamente. Você vai desistir? Renágia, você vai desistir? André, você vai desistir? Poliana, Leandro, Ana, todos aqueles que estão vendo essa aula, vocês vão desistir? Não. É o processo. Talvez cada um de nós esteja num estágio diferente desse processo. Talvez alguns estejam já colhendo alguns frutos, já estejam sendo lançados. Outros Deus está colocando numa caverna para ter um tempo escondido e ninguém vê. Para na hora certa Deus colocar à frente. Tudo há um tempo. Né? A Bíblia nos ensina, para todas as coisas há um tempo. Mas o Espírito Santo vinha para mim e falou, ei, você vai desistir? E eu, não vou desistir.
Deus sabe que eu sou teimoso. Deus sabe que eu não gosto de desistir de nada. Eu posso, às vezes, acabar, às vezes, pausando, dando uma respirada, mas desistir? Jamais. Jamais. Amém? Isso aí. Nunca. O pessoal respondendo aqui, nunca. Deus é conosco. Isso aí, meus queridos. Seguindo. A verdadeira maturidade em Cristo só é alcançada através de um relacionamento com o Espírito Santo. Né? Tudo que a gente está passando nas nossas vidas está nos tornando mais forte. Está nos amadurecendo. Todo esse curso que vocês estão fazendo estão amadurecendo vocês, estão preparando vocês. Porque, imagine, né, a Renásina colocou ali, né, que ela quer fazer a obra de Deus, propagar o evangelho aos mais necessitados. Aí tu imagina, Renásina, eu vou falar uma experiência minha, você caminhando pela rua. Aí o Espírito Santo leva você. Eu lembro que eu caminhava com um amigo meu de seminário, ele era o meu companheiro de quarto. Aí a gente teve as férias de julho do seminário. Seminarista também tem férias, tá? Foi acho que uma semana ou duas. E ele era de Brasília e eu falei, não, fica lá em casa, tá? Aí a gente ficou a semana, passeamos em Curitiba, né? Eu morava em Curitiba, o seminário foi na região metropolitana, numa outra cidade, 1h30 de Curitiba, mais ou menos. E ali a gente teve algumas experiências. E a gente foi fazer uma caminhada um dia. E o Espírito Santo tocou esse meu amigo da gente orar com um senhor na rua. E na hora a gente ali foi tomado pelo poder do Espírito Santo. Porque o poder do Espírito Santo é para nos dar poder para nós, para a nossa vida e depois para a gente ser usado. Lembra que eu falei antes? Primeiro em nós, depois através de nós. Então ali a gente se encheu do poder de Deus, do Espírito Santo. E a gente foi falar com essa pessoa da rua, ele estava catando lixo. E ali, tomado pelo Espírito Santo, eu lembro que o Espírito Santo me levou a tirar o meu relógio. É um relógio que eu tinha um carinho muito grande. Eu ganhei de um pastor amigo meu do Paraguai, que fez seminário comigo também. Eu houve um momento profético lá no seminário, ele tirou o relógio dele e deu para mim. E ali eu senti no Espírito dar o relógio para ele, porque agora é um novo tempo na vida dele. E ali Deus me usou através do Espírito Santo para ministrar na vida daquele homem. E eu, sem titubear, tirei o meu relógio na hora e coloquei no pulso dele. Resultado disso, do poder do Espírito Santo, não meu, porque eu era tímido, eu tinha vergonha de chegar, às vezes eu vou meio tímido, mas agora com o Espírito Santo ele me coloca, né? Ele me enche de ousadia. Mas ali eu fui tomado pelo Espírito Santo, a obra é dele, foi ele que me moveu. O resultado disso foi o quê? Foi uma vida que voltou aos pés de Cristo. Ele pegou e falou, nunca ninguém me tratou assim na rua. Hoje mesmo, agora eu vou para casa. A gente acho que deu também dinheiro, não lembro. Ele falou, agora eu vou para casa, vou comer alguma coisa, vou tomar um banho, fazer a minha barba e vou voltar para a igreja. Veja só, meus queridos. Veja só isso. Então, Renato, por que eu digo isso? Porque o Espírito Santo vai te dar essa autoridade, esse poder para você fazer isso. E aí você vai estar com uma pessoa e você vai ser usada. Amém? Vamos lá. Seguindo. A verdadeira, então, maturidade em Cristo só é alcançada através de um relacionamento com o Espírito Santo. Segundo, ocorre completa transformação de nossas vidas quando conhecemos o Espírito Santo como pessoa. Tá? O Espírito Santo não é línguas, dons ou apenas poder divino, mas uma pessoa divina, a terceira pessoa da Trindade, vivendo em nós e nos amando com terno amor. Então, meus queridos, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, meu Deus, eu quando conheci o Espírito Santo, primeiro que
a minha boca explodiu em oração em línguas. Eu nunca tinha orado em línguas. Eu me sentia pequeno no seminário porque eu era o mais velho. Eu fui para o seminário em 2016, eu tinha 36 anos. Os alunos tinham tudo na faixa de 20 anos, 21. Eu era o mais velho da turma. E muitos oravam em línguas. E eu falei, Senhor, eu com 36 anos não oro em línguas. Eu me sentia um lixo, me sentia um nada. E ali quando Deus me batizou com o seu Espírito, ali a minha vida mudou, a minha vida foi transformada. A primeira coisa foi começar a orar em línguas e foi começar a discernir as coisas espirituais. Então, meus queridos, isso aqui, ocorre completa transformação de nossas vidas quando conhecemos o Espírito Santo como pessoa. Você já agradeceu ao Espírito Santo por seu amor? Você já fez isso? Essa é uma pergunta que eu faço na escola e muitos dizem que, como assim, pastor? Porque a gente tem o costume de agradecer a Deus pelo seu amor e de agradecer a Jesus pelo seu amor, né? Que inclusive morreu por nós, pagou um alto preço. E aí eu faço essa pergunta: você já agradeceu, né, ao Espírito Santo pelo seu amor? Voltando aqui, porque Romanos 15:30, parte B, diz assim: mas o que consideramos pelo amor do Espírito? Aí eu escrevi, será que já nos ajoelhamos em reverência ao Espírito Santo e agradecemos por seu grande amor por nós? Você já se colocou em oração? Eu compartilhei um louvor antes da gente iniciar a escola, que é Espírito Santo Vem, do grupo Barak, né, um grupo hispânico, e o Thales Roberto, que é brasileiro, né? E ali eu conheci essa música quando estava aprendendo mais quem é o Espírito Santo. E aquele louvor falou tanto comigo. Parece que eu sentia cada nota entrando dentro de mim, assim, o Espírito Santo penetrando. E é algo assim que não tem como eu descrever, tá? Não tem como eu falar para vocês como é que é isso. O que eu posso dizer é algo incrível, algo incrível. Se você nunca teve um momento a sós com o Espírito Santo, comece a ter. Comece a ter. Se você não ora em línguas, comece a buscar do Espírito. Comece desde já. Geralmente eu falo isso quando eu vou falar em oração de línguas, mas Deus já está trazendo esse assunto agora. Comece a buscar o Espírito Santo intimamente. Comece a ter momentos que você vai buscar Ele, você vai falar com Ele, e você vai dizer, Espírito Santo, eu quero mais de Ti. Espírito Santo, eu quero transbordar. Espírito Santo, eu sei que eu já tenho você dentro de mim. Espírito Santo, eu quero orar em línguas, como o pastor Cristiano falou. Eu quero transbordar, eu quero ter mais. Comece a fazer isso. Comece a ter um momento. Sabe aquele momento que você está sozinho em casa? Não vai para a TV, não vai para o celular, não vai ler o livro, larga o livro. Ah, você ia assistir uma aula da faculdade? Não vai assistir. Pega, coloca ali um louvor, se você quiser. Comece a buscar pelo Espírito Santo. Comece a conversar com Ele. Por mais que pareça loucura, por mais que de repente você não ouça Ele, mas Ele está te ouvindo. O Espírito Santo está buscando corações sinceros. Amém? Ele está buscando corações sinceros. Porque o Espírito Santo, como está escrito aqui, não é uma liturgia, não é doutrina e não é apenas dom. O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina. Tá? Então, ele é uma pessoa divina, meus queridos. Tá? Então, busque ele como uma pessoa. Amém?
Seguindo, né, para o próximo, aqui no capítulo 6 ainda. Agora, quem é o Espírito Santo? Mas vamos ver aqui a pessoa e a personalidade do Espírito Santo. Gente, eu vou deixar às vezes um pouco mais a minha câmera, a câmera aqui ligada, do que o slide, tá? Vocês podem também estar acompanhando pela apostila. Talvez hoje vocês não vão estar com a apostila em mãos, mas eu sugeriria que vocês imprimissem ela, tá? Ou se você tiver um tablet, mas o melhor é a impressão. Você imprimindo ela, você consegue, né, escrever. Aqui tá, ó, essa aqui é a minha, tá? Imprima a sua, tá bom? Imprima a sua que você vai poder fazer anotações, vai poder anotar suas dúvidas para trazer, tá bom? Eu vou tentar não deixar tanto, às vezes, o slide, tá? E tá colocando mais aqui, eu tá apresentando, tá? Seguindo, então aqui, ó, o Espírito Santo como pessoa. Então, meus queridos, como o Espírito Santo é uma pessoa, deixa eu voltar aqui a câmera. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, lembra que a gente falou, uma pessoa não é isso aqui? Não é o corpo. A pessoa, o que que é? É a soma do seu espírito com a sua mente, né? O que que é o cristiano? O cristiano é aquilo que da maneira que eu ajo, o jeito que eu sou, brincalhão, o coração bom, o coração que quer ajudar todo mundo, né? Esse é o cristiano, alegre, que conta, que brinca, que esse é o cristiano, tá? Essa é a pessoa do cristiano, né? Que tem essas emoções, os sentimentos, os temperamentos. Esse é o cristiano de fato, tá? Esse é a pessoa. Então, quando você vai ver sobre pessoa, é o conjunto, né, da alma e do espírito, não o corpo. Então, porque às vezes as pessoas não entendem, o Espírito Santo é uma pessoa, mas como? Ele é um espírito, né? Mas se esquecem que pessoa quer dizer personalidade, persona. Então a gente tem que tirar essa comparação de persona com corpo. Corpo é uma coisa. Persona, a gente até faz no marketing, quando a gente vai descrever a persona do nosso cliente. Né? Por exemplo, aqui nós temos 2 empreendedores, né? Vamos fazer um merchan aqui dos 2 empreendedores. Nós temos a Poliana, né? Que é ovelha nossa aqui do Ministério Selados com o Espírito Santo. O seu esposo está aqui, o Leandro, né? Meu braço direito que está me ajudando. A Poliana está empreendendo agora, começando ali com camisetas da linha feminina. Então a persona da Poliana vai ser mulheres da faixa etária, sei lá, de 18 a 40 anos. Entendeu? Então essa é a persona, é uma descrição. Já o André, outro empreendedor aqui que temos, né? Ele colocou a ovelhinha ali, estou usando aqui, né? Fé no corpo. Né? A persona dele é tanto homens quanto mulheres. Então ele tem ali as linhas que vão para os 2 tipos de personas. Então isso que é persona, é um conjunto de descritivo. Tá? Dito isso, a gente vai ver a persona do Espírito Santo aqui. Então, tópico 1. Né? O Espírito Santo fala e declara às igrejas. Está lá em Apocalipse 2:7. Meus queridos, a gente não vai ler todos os textos bíblicos. Tem algumas partes aqui que a gente vai ler. Mas tem tanto versículo bíblico. Eu gostaria, isso é tarefa de casa, tá? Antes de terminar a aula, já é 9h14 aqui. Antes da gente terminar a aula, eu quero trazer isso. A próxima aula, tentem ler a apostila. Eu pediria até que vocês não lessem à frente. Não vão ver o que está escrito, apesar de que eu acho que alguns já foram ver, né? Aposto que alguns foram ver. Mas tenta não ficar visualizando o que está por vir. Deixa as coisas irem somando. O que eu oriento vocês a gente vai ver nessa aula
do capítulo 1 ao 6. A gente vai parar aqui, no capítulo 6, tá? Então, para a semana que vem, leiam a apostila do capítulo 1 ao 6 e tentem abrir os textos bíblicos, tá? Por exemplo, aqui, ó, o Espírito Santo fala e declara às igrejas. Está lá em Apocalipse 2,7. Vamos ler lá, só para mostrar para vocês? Vamos lá, eu espero que todos estejam com a Bíblia. Jesus, se vocês não tiverem com a Bíblia na mão, olha, vamos lá, Apocalipse 2, verso 7. Diz lá: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui está uma conotação de pessoa. A pessoa, ela fala. Né? Uma pessoa, ela fala. Então, aqui a gente está vendo, o Espírito Santo, ele declara às igrejas. Está lá em Apocalipse 2,7. Depois a gente tem ali 2. O Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas. Romanos 8, 26. Ok? Seguindo. O Espírito Santo ora por nós. Ele é o nosso intercessor. Romanos 8, 26. Depois vocês vão lá e leem tudo. Está tudo na palavra. Meus queridos, sabe por que eu faço isso? Eu aprendi dessa maneira. Eu aprendi que nós temos que ser fiel à palavra de Deus. Então, todo o curso é texto bíblico. Para tudo que eu estou falando aqui, eu coloco texto bíblico. Para ninguém vir dizer, de onde que o Cristiano tirou isso? Da Bíblia. É só a gente ler o manual. Quando a gente lê o manual, a gente vai entender muita coisa. 3. O Espírito Santo, então, ora por nós. Ele é o nosso intercessor. 4. O Espírito Santo nos ensina sobre toda a verdade. João 14, 26. E 5. O Espírito Santo testifica e testemunha do Senhor. Então vejam aqui, que a gente já viu aqui 5 situações da pessoa, da personalidade, né, de uma pessoa, do Espírito Santo. A gente viu ali que o Espírito Santo, então, ele fala, o Espírito Santo, ele nos auxilia em nossas fraquezas, né, ele nos ajuda, o Espírito Santo ora por nós, ele é o nosso intercessor. Você sabe que passagem é essa? Está lá em Romanos 8. Vocês querem ler? Vamos ler? Romanos 8, 26. Eu já sei qual que é a passagem, mas eu vou abrir aqui para vocês. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá? Quando nós oramos em línguas, por exemplo, o Espírito Santo ele está intercedendo por nós. Isso é algo que eu quero ensinar para vocês. A oração em línguas. Nós precisamos orar em línguas. E, se possível, todos os dias. Todos os dias. Nós temos que orar em línguas. Às vezes nós vamos ali orar e nós não sabemos o que orar. Quantas vezes eu me coloquei aqui nessa sala em oração, ou no meu quarto, ou às vezes dentro do carro, e eu tão angustiado, ou às vezes triste, eu não sabia o que orar. Aí eu lembrei que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu comecei a orar em línguas. Sabe? Eu comecei a orar em línguas. Às vezes a gente acha que vai acontecer alguma coisa para a gente orar em línguas. Tá? Não, eu simplesmente decidi. Recantar amasso. Pronto. Que nem agora. Que nem agora. Então, E quem não sabe orar em línguas? Então, na verdade, a resposta é assim. Não é que a gente não sabe. Às vezes a gente não está apto para orar em línguas porque a gente não está, cheio, pleno do Espírito Santo. Ou a gente não entendeu ainda como recebê-lo.
Porque às vezes a gente acha que tem um checklist gigantesco, a gente tem que ser santo, que a gente tem que. Não, a gente tem que buscar no Espírito. Por isso que antes eu falei, vamos começar a buscar no Espírito. Vamos começar a ter comunhão com Ele, conversar com Ele e pedir que Ele nos encha e mostre se há algo que está entristecendo Ele. No meu caso, eu passei o primeiro semestre do seminário sem orar em línguas, sem falar em línguas, porque eu não era batizado. E aconteceu que eu fui batizado com o Espírito Santo logo depois de um liberar de perdão. Tá? Eu precisei liberar e pedir perdão para pessoas da minha família, para amigos. A gente estava sendo ministrado no seminário a respeito do perdão. E eu era muito orgulhoso. Prepotente. E eu achava que eu não tinha que liberar perdão, que eu não tinha que pedir perdão para ninguém. E ali eu fui sendo ensinado sobre perdão, o que era perdão, como eu trouxe agora no último sábado, tá? Sobre o que é o perdão de verdade. E ali eu entendi que eu precisava liberar perdão. Então, no meu caso, eu vejo que eu estava com situações que não estavam agradando a Deus e ao Espírito Santo. Eu estava entristecendo o Espírito Santo. Então, como é que eu posso receber mais de Deus se eu não liberar aquilo que está me pesando? Então, nessa situação, eu precisei me liberar perdão, deixar a minha vida mais leve e abrir o meu coração. Então, a gente tem que identificar, cada um é cada um. Às vezes a gente não está ali orando, ou a gente não foi batizado com o Espírito Santo, às vezes porque simplesmente a gente não recebeu. Não aconteceu nada, mas a gente simplesmente não conhece o Espírito Santo, não recebeu. Outras situações, no meu caso, eu precisava esse liberar de perdão. Eu estava bloqueando isso. Então, cada vida é uma vida. Então, não tem como trazer uma explicação, digamos, é assim. Mas aí a gente tem que buscar entendimento. Deus vai trazer o entendimento. Então, respondendo ali para o Leandro, né? O primeiro passo é a gente começar a buscar pelo Espírito Santo. Se não é batizado com o Espírito Santo, é a gente começar, Espírito Santo, eu quero ser mais cheio de Ti. O que eu preciso fazer? Há algo que não está te agradando? Aí o Espírito Santo vai dizer. E o Espírito Santo vai dizer da maneira que a gente vai entender. Tá? Deus ele fala conosco da maneira que a gente entende. Tá? Então a gente tem que, como a gente vai buscar mais no Espírito, a gente vai começar a ficar mais sensível. Então pode acontecer que nessa busca pelo Espírito Santo você seja batizado. Porque assim, eu quando fui batizado com o Espírito Santo, não foi ninguém lá que colocou a mão sobre mim e me batizou e eu recebi. Não. Eu estava na sala de oração, sozinho, e simplesmente aconteceu. Então, quando a gente chegar mais nesse assunto, eu vou explicar. Eu vou explicar um pouco mais a respeito desse assunto, tá? Mas por isso que eu já orientei. Comece a buscar. Primeira vez que isso acontece assim na Escola do Espírito, de Deus já no começo, na primeira aula, ele já orientar o povo a buscar. Então eu entendo que Deus vai trazer sinais e maravilhas para com essa turma. Coisas irão acontecer. Por isso que ele já está fazendo. Então busquem. Tá? Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Eu achava que quem ora em línguas é tomado. Não é fruto de uma decisão. Assim, às vezes acontece de você ser tomado pelo Espírito Santo e as coisas acontecem. Nesses dias eu estava no carro indo levar meu filho para a escola de futebol. E estava mandando mensagem para um amigo meu pastor e ali mandando conversa, rindo e tal. De repente, eu chego na escolinha. E aí, quando eu paro o carro, eu começo a mandar mensagem e do nada eu começo a orar em línguas. Não foi uma decisão, eu vou orar em línguas agora. Uma coisa é eu estar aqui
eu estou aqui orando, não sei o que orar, então eu vou orar em línguas. E ali, eu com o entendimento, eu começo a orar em línguas. É automático. Mas nessa situação, por exemplo, eu estava ali dentro do carro e eu comecei a orar em línguas sem eu querer. O Espírito Santo me levou e ali deu uma presença, foi meia hora trocando mensagens e eu não conseguia parar. Eu comecei a chorar, sabe? E chorava, a presença estava tão forte no carro. E ali Deus começou a me usar profeticamente para liberar palavras e foi um mover de Deus. Então, ali respondendo, ali eu fui tomado pelo Espírito Santo. Ele conduziu por amor às pessoas. Como ele conduziu com aquele homem de rua, como ele já me conduziu, até mesmo, né, com o André, que está aqui, onde Deus me levou a trazer palavras para ele, que eu nem me lembro mais, porque é o Espírito Santo que trouxe, eu não lembro. Às vezes as pessoas contam, daí me vem uma vaga lembrança, aí eu venho a memória. Tá? Então existe isso. Tá? Existe você ser tomado, existe você tomar a decisão mesmo. Não, eu vou estar aqui orando. E agora vou orar em línguas. Tá? Seguindo, a Renágela, qual o meu nível de intimidade com o Espírito Santo devo atingir para orar em línguas? Não tem nível. Não tem nível. Tá? Quando a gente for ver sobre orar em línguas, eu vou trazer alguns exemplos de como aconteceu e a gente vai falar mais sobre isso. Tá? A gente vai falar mais sobre isso. Mas não tem nível não, tá? O teu nível é você buscar. É buscar ele. Comece a buscar ele. Tá? Eu vou estar orando por todos aqui da turma para que haja um mover sobrenatural. E que o Espírito Santo traga luz se tem alguma situação, que ele traga entendimento, mas as coisas vão acontecer naturalmente. Pode ser que alguns de vocês vão ser batizados com o Espírito Santo durante a live da Escola do Espírito. Pode ser que alguns de vocês dentro de um carro, pode ser que alguns de vocês dentro da igreja, pode ser qualquer coisa, pode ser e não tem um nível, não tem um pré-requisito. A única coisa que eu oriento é comecem a buscar mais do Espírito Santo, a ter intimidade com ele, que as coisas vão acontecer naturalmente. Não coloquem peso, não coloquem, não tem que acontecer isso agora. Não. Simplesmente se abram para ele. Comecem a buscar, busca. E fala, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Se eu não estou te agradando, se existe alguma coisa, eu não sei. Mas eu quero mais de ti. Enche-me, enche-me, enche-me. Né? Coloque louvores de adoração, coloque hinos de busca pela presença de Jesus, pela presença do Espírito Santo. Se quiser, eu coloco ali, eu tenho alguns louvores nesse sentido, que eu gosto de colocar, que me aproximam do Espírito Santo e aquilo traz uma atmosfera, tá, de adoração. Ok? Estou compreendendo. Que o Espírito Santo me revele em sonhos, essa é uma maneira, nós vamos ver isso, tá? Sonhos, visões, mais lá para frente. Que aula introdutória abençoada, amém. Eu sei que você não se lembra, eu me lembro, o André colocou aqui, amém, glória a Deus. O importante é que ele cresça e eu diminua. Né? Vamos embora. Deixa eu tomar uma água aqui. Seguindo, próximo slide aqui. 6. O Espírito Santo nos guia. João 16:13. 7. O Espírito Santo dá ordem às pessoas em seu serviço a Jesus Cristo. Atos 16. Vamos ver essa passagem? Atos 16. Atos 16, versos 6 e 7. Atos 16, 6 e 7. Veja lá, o que está escrito. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, eles foram impedidos pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Tá? Aqui então a gente vê o Espírito Santo e o Espírito de Jesus. Esse é o tema
da próxima semana, do próximo capítulo, tá? Os nomes do Espírito Santo. Mas vamos se ater aqui. Então vejam que o Espírito Santo, ele impediu. Você entende que quando nós queremos fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo vai dizer. Talvez vocês que já me conheçam já sabem dessa história, mas nós temos pessoas aqui que não me conhecem bem ainda. Né? Vamos estar conhecendo durante essas semanas aí, a gente vai estar se conhecendo melhor. Mas para quem me conhece sabe que eu estou na cidade de Itajaí, não é porque Itajaí é uma cidade boa de morar, eu vou morar em Itajaí, essa região e tal, que hoje eu conheço. Não, eu estou morando em Itajaí porque Deus mandou, o Espírito Santo de Deus. Quando eu estava no seminário, em 2016, na colônia Vitimaçum, numa cidade chamada de Palmeiras, perto da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, o Espírito Santo começou a me dar sinais sobre Joinville. Por isso que eu disse que Deus, o Espírito Santo, vai falar com cada um de uma maneira que vocês entendam. Eu, naquela época, não ouvia tão claramente o Espírito Santo, a ponto de ser guiado, vai para a direita, vai para a esquerda. Né? Quando eu comecei a aprender isso, foi da linguagem que eu sabia. E aí naquela época eu fazia meus trabalhos ali do seminário, que a gente tinha muito trabalho. Tinha que ler livros, tinha livros obrigatórios, tinha trabalho de conclusão do curso, né, de teologia, do seminário. E ali fazendo os meus estudos, fazendo a tarefa, eu colocava música, porque eu amo música. E apareceu uma banda diferente, né, uma dupla, chamada André e Felipe. Não sei se todos conhecem. Quem conhecer, coloca ali no chat, né? Ergue a mãozinha, eu conheço, ou escreve ali. Eu não conhecia. E de repente começa a tocar a música. Nós somos André e Felipe, nós somos de Joinville, Santa Catarina. Ele fala bem assim, né? Eles têm uma voz diferente, né? E eu falei assim, o quê? Como? Eu falei, não, Deus, tu tá falando sobre Joinville, até na música? Apareceu essa dupla, eu não conhecia. Apareceu no meu YouTube e ali eu comecei a entender. Era um dos sinais, porque Deus estava falando para mim sobre Joinville. Né? E aí aconteceu outros sinais, até que em 2018 nós fomos para Joinville, Santa Catarina. Deus me deu sonhos, a gente indo. A minha esposa ficou meio em dúvida, né? Porque ela não estava acostumada com um cristiano tão espiritual. Ela teve dúvidas. E aí a gente foi visitar Joinville, comecei a visitar uma obra missionária. E aí, numa dessas viagens, eu levei ela. Que eu estava indo assim de 15 em 15 dias, eu estava indo ajudar. Um amigo nosso apresentou uma missionária lá em Joinville, que cuidava de crianças, dava alimento para crianças carentes. E ali, um dia, a missionária, eu quero conhecer a sua esposa. Não, próxima semana eu vou trazer ela. E ali estava um pastor. E esse pastor vem e pergunta, por que vocês não estão morando ainda em Joinville? Vocês já sabiam que era para vocês estarem aqui? Só virei para minha esposa e disse, amor, veja, Deus está falando desde o seminário que nosso lugar é Joinville. Ficamos ali por quase 2 anos. Tempo de aprendizado, de crescimento. Tempo ali onde eu montei esse curso. Tá? Eu comecei a montar ele em Curitiba. 2018 eu continuei, 2019 eu continuei montando. Veja só quantos anos montando um curso. Se dedicando. E aí, quase 2 anos em Joinville, Deus pega e nos envia para Itajaí. Então, meus queridos, aqui estou há 5 anos e estou vivendo os melhores dias da minha vida. Os melhores dias da minha vida. Tá? É bênção de Deus. Então vamos lá, vamos seguir. 8. O Espírito Santo chama, separa e unge as pessoas para o trabalho e ministério de Deus, lhes indicando a função. Então o Espírito Santo de Deus ele faz, né? Isso também. Seguindo, o Espírito Santo fortalece e proporciona crescimento às igrejas, encorajadas pelo Espírito Santo de Deus.
né? O Espírito Santo veio para nos ajudar, nos encorajar. Lembra que ele é o encorajador? Se toda a igreja pregasse, ministrasse sobre Jesus, sobre Deus e sobre o Espírito Santo, a igreja estaria num nível de maturidade muito maior. Nós realmente viveríamos pelo reino e como um reino. Uma igreja ajudando a outra, sendo irmão da outra, mutuamente, como a gente via na igreja primitiva. Mas esse elo é o Espírito Santo quem faz. Porque daí a gente deixa de viver carnalmente para viver espiritualmente. Mas aí é um outro tópico, né? Seguindo. Vamos lá. Agora a gente vai ver aqui alguns aspectos da personalidade do Espírito Santo. Então, meus queridos, ele possui uma mente, Romanos 8, 27, né? Na versão ARA, a versão Almeida, revista e atualizada, vai trazer essa palavra como mente. Cada versão às vezes muda, tá? Cada versão muda a palavra, mas na versão Almeida, revista e atualizada, a gente vai conseguir ver ali a mente, essa palavra. Seguindo, ele possui uma vontade, 1 Coríntios 12, 11. Ele possui emoções, tais como amor e alegria, né? São os frutos do Espírito, Gálatas 5, 22. Nós iremos ver, é um capítulo, né, que nós iremos ver. Ele consola, tá? Então hoje a gente tem o costume de dizer, né, que o Espírito Santo te console. Ele fala, né? A gente outra personalidade do Espírito Santo está ali em Hebreus, 1 Timóteo. Seguindo. Ele ensina, 1 Coríntios 2,13. Ele pode ser entristecido, Efésios 4,30. Eu ia abrir aqui, mas é um texto bem conhecido, né? Algumas versões trazem, né, para a gente não apagar o Espírito Santo, também traz para a gente não entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está conosco sempre, né? Ele nunca vai deixar de habitar dentro de nós. Eu lembro que quando eu estava em Joinville, uma irmã, ela veio conversar comigo, a gente conversando, ela tinha uma sorveteria, era de outra igreja, deu para tomar um sorvete e a gente começou a conversar. E ali ela falou, não, eu estou afastado, eu errei, eu pequei, o Espírito Santo não está mais comigo, ele foi embora, ele me abandonou. E eu falei, olha, irmã, pelo pouco que eu conheço da palavra de Deus e do Espírito Santo, a Bíblia nos ensina que ele vai estar conosco para sempre. Mas a palavra de Deus nos ensina que a gente pode entristecê-lo, que a gente pode apagar, que a gente pode resistir à sua presença. Isso sim, mas ele nos abandonar, não. Tá? Então aqui a gente pode ver ali, né, Efésios 4,30, a gente pode entristecer ele, a gente pode insultar ele, Hebreus 10, 29, a gente pode resistir ele, e ele pode ouvir mentiras, né? Aqui o capítulo de Atos 5 traz ali a Safira e seu esposo, né? Mentindo para o Espírito Santo, tá? Então, o que eu digo para vocês é cuidado, não mintam. Meus queridos, até aqui que a gente vai ver hoje, a gente conseguiu avançar bastante, tá? Eu espero que eu tenha conseguido explicar bem. Às vezes, a minha esposa diz que eu falo demais, mas eu falo para ela, eu prefiro pecar por explicar a mais do que as pessoas de repente não me entenderem. Tá? Então, agora são 9h40, a gente já vai estar encerrando a aula, mas ainda dá tempo, se você quiser postar alguma coisa, alguma questão, a gente ainda tem alguns minutos, tá bom? Pode estar colocando aqui no chat. As aulas, elas sempre vão iniciar das 7h30, no máximo até as 22 horas. Tá? Antigamente a escola funcionava das 8 às 10.
Eu decidi colocar das 7h30 para a gente ter esse tempo depois no final. E aí a gente, se for necessário, encerrar antes, né? Todo aluno gosta quando a aula encerra antes e vai embora para casa, né? Eu lembro da faculdade, quando o professor falava, acabou a aula, pode recolher o material e ir para casa. Todo mundo virava num risco. Então, meus queridos, era isso, tá? Nós, na próxima aula, veremos, eu vou colocar aqui, né? Aqui, ó. Esse é o assunto da próxima aula. Os nomes do Espírito Santo. Eu coloquei esses 4, tá? Talvez você já tenha ouvido um ou outro, que seria o Espírito Santo, Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, como a gente viu, e em algumas passagens o Consolador. Então nós veremos a partir da próxima aula a respeito dos nomes do Espírito Santo. A gente vai estar conversando. Meus queridos, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma ideia, algo que vocês queiram conversar, eu vou estar abrindo o grupo, tá? Para vocês estarem colocando isso, para a gente estar se conhecendo também, tá? Fiquem todos atentos. O grupo geralmente vai ficar fechado, tá bom? Mas a gente sempre depois da aula vai estar abrindo o grupo. Vamos ver aqui os comentários. Foi um tempo de muita qualidade, meu querido amigo André. Tamo junto, meu querido. O André estava ali, né? Contando os dias, era para ter começado a aula semana passada e a gente teve um monte de contratempos. Se eu te contar, André, que muita coisa aconteceu e no final nem precisava da câmera do notebook. Eu estou usando a câmera do celular aqui, que é alta definição. Glória a Deus. Aula top, muito esclarecedor. Você ficou um lindo de fé no corpo. Ô, fé no corpo, patrocina eu. Né? Tem umas outras cores lá. Eu fiz questão, né, de começar a primeira aula com essa camiseta. Nas próximas, não sei se eu vou estar com essa, né? Porque eu só tenho essa daqui. Mas eu vou usar ela mais vezes. Tá bom? E mais simplificado que isso, impossível. Glória a Deus. Meus queridos, então é isso, tá? Nós vamos encerrar aqui a live. Eu agradeço a todos que estiveram aqui. A gente teve alguns contratempos. Meu coração ficou acelerado, confesso, porque é que vocês não estão vendo aqui. Eu vou até pedir pro Leandro, que está aqui comigo, ele depois, quando eu desligar, ele fazer ou na próxima semana fazer um vídeo, porque eu estou aqui com um monte de parafernália, como diz aqui. Eu estava acostumado só com o computador aqui conversando com as pessoas, mas ficou top, ficou legal, tá ficando mais profissional, né? Tudo para a honra e glória de Deus. Tá, meus queridos? É isso aí. A gente vai se falando ali no grupo, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, permaneçam abençoados por Deus, é algo que a gente sempre diz. Não é Deus abençoe, você já é abençoado. Se nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos, então a gente sempre tem que declarar para as pessoas permaneça abençoado por Deus. Então é o que eu desejo para vocês. Permaneçam abençoados por Deus. Tenham uma semana excelente, uma semana abençoada. Obrigado por estarem aqui, por me aguentar. Tá bom, meus queridos? E até a próxima aula. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.